Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Hoje estamos com Catarina Martins, deputada do Bloco de Esquerda. Muito bem-vinda. Obrigada. E, muito gosto. E começando já a falar do seu percurso. Nasceu em Portugal e foi muito cedo crescer em dois arquipélagos lindíssimos, São Tomé e Cabo Verde. Como é que foi essa experiência de fazer o ensino primário nessa altura, nestes arquipélagos? Eu nasci no Porto, os meus pais eram professores, o meu pai na altura ainda estava na tropa e portanto estava só com a minha mãe e depois quando estavam os dois, eram professores cada ano colocados numa terra e com uma atividade política muito, muito intensa, ambos, num período revolucionário do pós-25 de Abril, em que se envolveram muito na construção da escola pública, na construção de sindicatos, na construção de partidos e portanto foi sempre uma vida muito ocupada. Cheguei a viver em muitos sítios com aquela experiência que acho que muitas crianças têm, que é de acordar ainda de noite e ser a primeira a chegar à escola e a última a vir embora, e de repente quando chegámos a São Tomé parecia que estávamos todos de férias e portanto tenho muito a ideia de quando eu cheguei a São Tomé com 6 anos, portanto ia para a chamada primeira classe na altura, e tenho muito esta imagem de repente a vida ser muito calma, ser completamente diferente daquilo a que estávamos habituados, ter muito mais presença do meu pai do que tinha e acho que isso para mim foi mais marcante do que o resto da diferença, não é? Porque para uma criança que tem 6 anos acho que isso é o que marca mais. Depois estive na escola pública em São Tomé, fiz a primeira classe em São Tomé, depois os meus pais eram professores cooperantes em São Tomé e depois em Cabo Verde. Em Cabo Verde fiz a segunda classe no Mindelo, em São Vicente, e a terceira classe na Praia, em Santiago, portanto fui mudando sempre de escola e de ambiente na escola pública e fui fazendo amigos e sendo bastante feliz. Vinha no verão a Portugal, estava com os meus primos, com os meus avós nos meses de verão e na verdade isto dito parece muito mais, uma experiência muito mais estranha do que eu vivi. Eu vivi com muita normalidade de mudar de sítio. Acho que, em todo caso, me trouxe, não tanto o facto de estar mais com os meus pais, como trouxe do ponto de vista de mundividência, do ponto de vista cultural, de experiência, acho eu que me abriu horizontes muito, muito jovem e isso foi bastante bom. E como é que foi depois voltar à confusão? Depois, quer dizer, os meus pais, mesmo em São Tomé e Cabo Verde, sempre se envolveram em várias coisas, cooperativas culturais, etc. Sempre tivemos, ainda que, mas pronto, era mais calmo, mas sempre tivemos uma vida muito preenchida, felizmente. Quando cheguei a Aveiro, é verdade, eu, de facto, tanto na segunda como na terceira classe, tive uns meses de aulas em Aveiro, antes de ir para Cabo Verde, porque o processo burocrático atrasava sempre, o ano letivo já tinha começado quando os meus pais eram colocados e íamos para lá. Portanto, quando eu cheguei com 9 anos para fazer a chamada quarta classe em Aveiro, eu já conhecia a minha professora e os meus colegas, brevemente, mas já tinha tido contacto com eles. Desse ponto de vista foi fácil, tinha alguns contactos, mas foi muito diferente. Lembro-me de me fazer confusão a dificuldade do cotidiano, ou seja, a ideia de andar sempre com um vestido e umas sandálias para mim era bastante confortável, não é? Esta ideia de que as pessoas pareciam todas árvores de Natal, porque era preciso casaco, era preciso isto, era preciso aquilo, era tudo muito mais complicado. Mas acho que também me adaptei bastante rapidamente a tudo. E quando é que aparece esse gosto pelas línguas que leva também a estudar essa área? De facto, isso é um por acaso. Eu quando acabei o ensino secundário não fazia a mínima ideia do que é que havia de estudar. E fui estudar Direito em Coimbra porque, sim, era boa aluna, tinha boas notas, era normal que eu fosse estudar para a universidade, eu não sabia o que é que queria fazer. O meu avô tinha sido advogado, eu tinha uma ideia muito romântica da justiça e do direito, até por, enfim, pela ideia do papel que tiveram os advogados que defenderam presos políticos em tribunais plenários. Eu lia coisas dessas, portanto tinha uma ideia muito romântica de Direito. E fui para a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi a minha escolha e entrei, portanto fiquei contente, mas na verdade o curso dizia muito pouco. Na altura eu comecei a fazer teatro ainda na escola secundária, fui para o CITAC, que é um dos grupos de teatro universitários, que tem uma grande historial de formação e, bem, hoje em dia, felizmente, há muito mais formação por todo o país e as pessoas que fazem teatro no país têm uma informação extraordinária, as gerações são incomparavelmente mais bem formadas. Na altura,
havia o Conservatório em Lisboa e estavam a aparecer outras coisas ainda muito incipientes e, portanto, o teatro universitário ainda era uma formação que dava origem depois a uma vida profissional. E, portanto, eu estava no CITAC e depois, na verdade, comecei rapidamente a trabalhar. Acabei por abandonar o curso, fiz meio curso, fui para o Porto trabalhar na altura em que estava no 3º ano. Só que depois eu gostava muito de estudar e tinha saudades de estudar e, portanto, o que eu estudei não tem nada a ver com o que eu queria fazer. Foi um exercício diletante. Eu gosto de estudar, tenho saudades de estudar. Na altura decidi estudar português e inglês, de facto, para estudar Shakespeare, não foi por outra razão qualquer. E quando estava a tirar a licenciatura de português e inglês, que só escolhi porque me apetecia estudar e porque já agora ia estudar Shakespeare também, fiquei entusiasmada pela linguística, que eu nunca tinha pensado estudar na vida e que achei piada, e, portanto, quando acabei a licenciatura, como gosto de estudar, fui fazer o mestrado. Enfim, fui fazendo as coisas todas com algum tempo, porque eu já estava a trabalhar, entretanto, tive filhos, ou seja, a minha vida académica não é a minha vida profissional, é um espaço... ou seja, eu levei muito a sério o que fiz e o que estudei, gosto de estudar, sem querer ser mal interpretada, mas era o meu hobby, porque eu estava a trabalhar e fazia muitas coisas ao mesmo tempo enquanto estava a estudar. Mas o que quis sempre fazer foi o teatro? Acho que sim, acho que era o que tinha sentido na altura e na verdade eu dirigi muitos projetos diferentes e como reinventar a forma como se constroem coisas, como se comunica, como se vai ter a populações que são muito distantes de determinado tipo de linguagens, de discursos, como é que são esses confrontos, esses encontros, é algo que é extraordinariamente importante, sim. E o que é que essa escola ensina mais? Bem, para já, que o coletivo é que conta. Eu acho que toda a gente que tem experiência de teatro, de arte, percebe a enorme importância da equipa e do coletivo, que é assim que se... Nós sozinhos, às vezes, ficamos muito convencidos que temos uma grande ideia. É ótimo, não a confrontámos com ninguém, ninguém a desfez. E quem trabalha em coletivo, a criar, a ter que dizer ideias, a arriscar, está sempre sob essa pressão no bom sentido, ter contraditório, ter permanentemente contraditório, ter que construir com outras pessoas, eu acho que isso é muito importante. Acho que depois eu não me politizei por causa do teatro, fui muito politizada desde sempre, pela experiência dos meus pais, pela minha experiência, pela intervenção, ou seja, a democracia para mim sempre foi essa coisa vivida muito para lá dos partidos, não é? Os meus pais eram professores e estavam envolvidos tanto nas sociedades científicas da sua área, na matemática no caso, como na criação de sindicatos, como a fazer a cooperativa de habitação para que houvesse habitação na sua terra, como na cooperativa cultural, porque a cultura é uma coisa importante, como nas várias coisas, não é? As pessoas, a democracia é isso, as pessoas organizam-se para determinarem coletivamente o que vão fazer. Portanto, eu cresci neste ambiente. Portanto, para mim era normal, se estava a estudar, organizar-me com estudantes para fazer coisas. Estou a trabalhar, organizar-me com trabalhadores das minhas circunstâncias. Sei lá, quando as minhas filhas foram para a escola, não havia associação de pais, fundou-se a associação de pais. Ou seja, a democracia é isso, nós organizamos-nos para termos voz, para pensarmos coletivamente o que fazemos. É muito para lá das instituições, muito para lá dos partidos. Eu sempre fui muito politizada. Mas é verdade que a atividade do teatro em si também tem uma importância grande de politização, por várias razões. Pelas questões laborais, as questões da precariedade laboral. Eu trabalhei 15 anos em Recibo Verde e ouvi as discussões mais absurdas sobre o facto de na cultura ser natural, não haver contratos de trabalho, porque o que manda é a cumplicidade. Eu tive que andar a discutir isto. Nós podemos ter imensa cumplicidade artística, mas se quem gera o orçamento é uma pessoa e a outra pessoa está inserida numa hierarquia e obedece às regras que foram estabelecidas, então tem que ter um contrato de trabalho. Porque isso já não tem a ver com cumplicidade artística, isso tem a ver com as condições materiais em que se faz o trabalho. Portanto, estas discussões são discussões muito difíceis no meio da arte, no meio da cultura, e que é verdade que têm um grande papel na politização. Qual é o papel do trabalho, como é que se distribui, quais são as responsabilidades, por um lado. E por outro lado, a própria forma de como se faz cultura e qual é o papel da cultura. Nós sempre quisemos trabalhar com populações normalmente distantes do fenómeno cultural, ou seja, aquelas populações que não vão ao Teatro Nacional, que não vão ao Museu Nacional, que não têm essa experiência.
E a conclusão é que nós chegávamos, que para trabalharmos com essas populações, normalmente havia uma ideia de gueto. Então vão trabalhar para o bairro São João de Deus. Trabalham com os meninos de São João de Deus dentro do bairro São João de Deus. Agora vão trabalhar para o Lagarteiro. Trabalham com os meninos do Lagarteiro dentro do Lagarteiro. Aldoar, dentro da Aldoar. Vão trabalhar para uma aldeia de Trás-os-Montes, muito bem. Trabalham na aldeia, dentro da aldeia. E já agora com uma linguagem que seja apropriada àquelas pessoas. O que é que isto quer dizer? Isto é um país de guetos e de castas, já agora, não pode ser. Portanto, muito aquela disputa de não, eu quero trabalhar com os miúdos de Aldoar no Teatro Municipal e eles vão ensaiar na sala boa da sala de ensaios. E claro que nos 2 primeiros dias eles vão acabar com todos os copos de plástico daquela coisa de servir água, porque vão achar o máximo, nunca tiveram. Passados esses 2 primeiros dias, os copos de água vão deixar de ser atração e nós vamos estar a ensaiar e vamos estar a trabalhar. E os pais deles, quando os vierem ver, não os vão ver no pavilhão não sei quê que se inventou e meteu-se umas cortinas e não, vão vê-los no Teatro Municipal, com as melhores luzes que nós temos, com o cenário mais bonito que nós fomos capazes e vão ver os meninos deles a fazerem o melhor que este país pode fazer, neste sentido. Sair do gueto, ter acesso a tudo, não é? Ou seja, porque a cultura é símbolo de poder. É importante que as pessoas pisem os tapetes vermelhos dos teatros nacionais e que entrem nos museus, são símbolos de poder. E a cultura tem esse papel da democracia, tem de fazer entrar, as pessoas têm de entrar nos símbolos de poder. A cultura foi sempre símbolo de poder, porque é sempre quem tem poder que determina a cultura e que paga. E depois constrói os edifícios, põe para serem exemplar do seu poder. Então, se temos democracia, as pessoas têm que entrar nesse espaço, acabar com os guetos. E acabar com a ideia de que há umas coisas que umas pessoas percebem e outras coisas que outras pessoas não percebem. Porque a literacia não se disputa só na educação formal. Pelo contrário, a literacia disputa-se muito do que não é formal, e aí é a cultura. Nós, numa determinada altura, fizemos um espetáculo baseado num texto do Kafka, O Veredito, e fizemos-no para ir a estabelecimentos prisionais. O espetáculo estreou no estabelecimento prisional de Vila Real. E, passados uns dias, vieram umas pessoas da Direção-Geral de Serviços Prisionais, umas educadoras, e disseram que, se calhar, aquele texto não era adequado porque era muito complexo. Nós fazíamos sempre conversas com os reclusos no final. E então, nós pedimos às pessoas, então, vão ver o espetáculo e ouçam a conversa no fim, para perceberem. E, na verdade, numa população que, infelizmente, em Portugal tem tantos reclusos ainda por questões que estão associadas a questões de toxicodependência, as pessoas viam a relação complicada do Kafka com o seu pai, que está na base do texto do Veredito, como a sua relação complicada com a droga e com a toxicodependência. Porque as coisas em arte têm várias leituras. Fizemos o mesmo espetáculo em Aldeias Perdidas, de Trás-os-Montes, onde não havia nada, e as pessoas tinham uma leitura completamente diferente. Mas o papel da cultura e o papel da democracia e da literacia não é nós decidirmos pelos outros o que é que eles percebem, o que é que eles gostam, o que é que eles querem debater. É podermos perceber como é que objetos diferentes podem ter leituras diferentes e aprendermos todos uns com os outros quando discutimos. E não há nada mais político do que isso. E essa foi a minha vida sempre. E eu sempre gostei muito de fazer isto, claro. E esse bichinho que já lá estava, da participação cívica, dá um passo importante também com um convite de João Teixeira Lopes. É aí o momento que se sente que tem que fazer algo de outra forma para conseguir atingir outro tipo de resultados. Ou seja, na verdade eu sempre fui muito próxima do Bloco. Isto para ser absolutamente clara, eu só aderi ao Bloco em 2010. Antes do Bloco existir, tinha feito umas coisas com o PSR, sendo que nunca fui do PSR. Participei em coisas da juventude inquieta, de disputa de associações de estudantes e envolvi-me muito na luta contra as propinas. Também me encontrei com muita gente do PSR, mas nunca tive atividade partidária. PGA também. Antes da PGA também. Na PGA, confesso, em Aveiro não havia muita gente do PSR, foi mais com gente da JCP. Portanto, mas fiz essa organização e esse trabalho e gostei muito de fazer. Mas pronto, isto para dizer que este é o meu campo político, sempre foi o meu campo político. Não houve um dia em que o João Teixeira Lopes me convidou para o Bloco. Que engraçado. Ou seja, fazia muitas coisas com o Bloco. Na altura eu tinha algumas responsabilidades também de organização, eu tinha-me envolvido muito nas questões dos intermitentes e dos precários e na ideia de transformação dos sindicatos, foi um trabalho que foi feito que eu acho que foi importante. Aliás, na altura tínhamos o Sindicato dos Músicos que deu origem ao SENA com o trabalho dos intermitentes e hoje está o SENA e a STE juntos e foi importante porque os precários estavam muito excluídos da vida sindical e portanto foi o trabalho. Eu estive num período anterior, entretanto fui eleita e claro, não é como deputada que vou fazer o trabalho que não devo fazer como deputada, são esferas de intervenção diferentes. E também estava a dirigir a Plateia, que era uma organização de artes cênicas de Porto, era e é, que existe até hoje,
E o Bloco de Esquerda era muito o partido interlocutor também. Porquê? Porque era quem estava a apresentar no Parlamento propostas próximas daquilo que nós propunhamos enquanto movimento social nas várias áreas. E, portanto, quando o João me convidou, eu confesso que fiquei assim um bocadinho a achar que era uma loucura, que não tinha muito... Que era absurdo, não era a minha vida, eu gostava do que fazia, não queria mudar, gostava do que fazia, gostava da intervenção como eu fazia. Na altura estava com uma grande amiga minha, que também esteve comigo nestas lutas todas e que tinha ido comigo naquele dia à sede do Bloco fazer já não sei o quê, e foi a primeira pessoa a quem eu disse o convite tinha tido, e ela disse-me assim, caramba, então tu não vais dizer que sim? Não tem que estar alguém como nós lá? Nós estamos fartos de ir lá e não haver ninguém que nos perceba, porque era verdade, nós vinhamos muitas vezes ao Parlamento, à Comissão de Cultura, ou seja do que for, e as pessoas que nos ouviam pareciam de outro mundo, não percebiam coisas básicas, não percebiam o que era trabalhar na cultura, não percebiam como é que eram feitos os financiamentos, não percebiam o tipo de fiscalização. Nós sentíamos sempre a falar, bem, para paredes. E achei que ela tinha razão e aceitei. Fazia parte de continuar o trabalho que tinha feito. Depois a ascensão também acabou por ser bastante rápida. Há quem diga também, pelas suas características, ser trabalhadora, mas também conciliadora. Mas como é que foi todo esse percurso? Foram poucos anos de, por exemplo, assumir funções de liderança com uma pessoa, uma personagem histórica, neste caso temos aqui ao pé de nós, João Semedo, mas também depois exercer essas funções sozinha de liderança e com essa responsabilidade. Eu acredito mesmo na ideia de equipa, de coletivo, que constrói coisas. Isso para mim é muito claro, de outra forma não tinha sentido. É claro que quando me foi sugerido uma solução, quando Francisco Louçã decidiu sair, me foi sugerida uma solução de coordenação com o João Semedo, a minha primeira reação foi nem pensar, não tem nenhum sentido. Mas na verdade era uma decisão coletiva e acabou por fazer o seu caminho. É verdade que foi possível fazer o caminho porque eu comecei com o João Semedo, para ser absolutamente franca. Se eu tivesse assumido a coordenação sozinha, tinha sido, julgo eu, para mim, impossível. Ou seja, a experiência do João ajudou imenso às funções. Mas do João e de equipa, não é? E de coletivo. Nós somos um coletivo, trabalhamos como um coletivo. A ideia de... E pronto, foi-se fazendo caminho. Foi-se fazendo caminho que se constrói um coletivo. Eu acho que a ideia do conciliadora, eu não sei se sou muito conciliadora, eu sei é que eu acredito verdadeiramente que os coletivos têm de funcionar, e é que funcionando como coletivos que fazem mais coisas. Claro que cada um de nós assume as responsabilidades individuais que tem de assumir em cada momento, mas acredito mesmo em construção coletiva de um caminho. E a Catarina também há essa percepção de ser dura, assertiva, mas também tem a parte emocional até pelo lado e o percurso que teve, que neste sentido sente que também às vezes falta um pouco quando nós olhamos para a política, não as questões partidárias em si, mas quando olhamos para a política falta também um pouco a vertente humana, o amor, a paixão política, neste caso transportarmos também, não perdendo a racionalidade, mas transportarmos também a emoção. Eu, sobretudo, acho que falta feminismo, porque um dos maiores problemas é que a forma como é lida as emoções é uma forma absolutamente patriarcal, que faz com que uma exaltação, uma emoção, quando vem, seja de que tipo for, de uma mulher, serve sempre para a rebaixar. E eu acho que isso nos faz a todos ficarmos muito mais contidos na forma como funcionamos, ou contidas, no caso. E acho que isso é mesmo um problema, porque, enfim, às vezes há a ideia de que a política pode ser um clube de rapazes, que têm umas discussões, mas que no fundo até se entendem e depois vão beber uns copos juntos. E são um clube de rapazes, que o que fazem basicamente é gerir o que o poder económico acha por bem que se faça, e que, portanto, com algumas diferenças vão acabando por se entender, e no fundo são mesmo um clube de rapazes, e portanto há esferas da vida que, sendo absolutamente políticas, nunca entram. As questões dos cuidados, as questões de produção, etc., nunca entram no raciocínio político. E isto é avassalador. É avassalador porque não nos permite
Eu não acho que tenha que haver um clima assintoso na política permanente, pelo contrário, acho que não deve existir. Mas deve existir uma franqueza muito grande sobre as diferenças e sobre o facto de acreditarmos em querermos construir modelos de sociedade diferentes. Isso é preciso. E é preciso também que não seja um clube de rapazes e que, portanto, que não seja sobre a gestão dos negócios de sempre e que seja sobre o que é coletivo e o que é coletivo em todas as esferas, mesmo as esferas que normalmente não têm pensamento político. O facto de em Portugal existir quase 1 milhão de pessoas que são cuidadores informais, cuidadoras na sua maioria, ou seja, pessoas cuja sua vida é determinada pelo facto de alguma pessoa ser dependente delas o tempo todo. E só agora há muito pouco tempo é que foi possível aprovar um estatuto que ainda não tem, aliás, grandes efeitos concretos. É um exemplo absoluto de estar a tirar uma parte absolutamente importante da política, da consideração do que é coletivo. Estamos a falar quase de estamos a falar quase de 1 milhão de pessoas num país que tem 10 milhões. Como é que uma realidade que é tão presente na vida das pessoas, e sim, tem muito a ver com a empatia, tem muito a ver com decisões que vão muito para lá da racionalidade económica. Eu acho que por acaso não vão para lá da racionalidade económica, mas estou a dizer da forma como normalmente se olha para decisões desse tipo. E isso falta absolutamente na política. Isso não tem a ver com uma característica pessoal, tem a ver com um espaço coletivo de decisão do que nós somos. Eu costumava dizer, quando me perguntavam se havia diferença entre ser uma mulher ou um homem na política, se havia uma política de feminino, eu respondia sempre que não. Porque quer dizer, Margaret Thatcher não era propriamente uma feminista, e portanto eu costumo dizer há diferenças entre feministas e não feministas, e na política deve haver os dois géneros, porque no mundo há os dois géneros, e portanto é um problema da democracia. Mas aprendi que estava errada, e aprendi que estava errada com uma feminista com que uma vez fiz um debate e que me disse uma coisa que eu nunca mais me esqueço, que é: o mundo em que quem toma decisões políticas não tem absoluta certeza da chatice que é pôr a roupa a estender, de ter que ter os horários por causa dos miúdos, ou de pensar como é que vai ser com os pais que estão a precisar de apoio, é uma política que nunca é capaz de tomar decisões sobre o coletivo, no nome do coletivo, do interesse coletivo. E, na verdade, como as tarefas de reprodução social não estão divididas igualmente na sociedade e só as mulheres é que a têm, nós temos decisões que são tomadas sobre a legislação do trabalho, sobre a organização de serviços públicos, sobre a organização de transportes, sobre as mais variadas coisas, que qualquer pessoa que tenha de pôr a roupa a estender, ter os filhos em casa a horas e apoiar os pais ao fim de semana sabe que são impossíveis e que estão mal tomadas. E, portanto, aprendi que esta parte, eu acho que quando se fala disso, de se há empatia, se há amor, se nós nos consideramos como os seres que nós somos, com o nosso corpo, com as pessoas que dependem de nós, com tudo. Mas muitas dessas questões são ideológicas ou é também o sentimento de bolhas que acontece? Ambas são ideológicas e é bolha. É ideológico porque, na verdade, o sistema capitalista depende de uma reprodução social que não é paga e é atribuída às mulheres, porque se o trabalho de reprodução social, de cuidado, fosse pago, a forma como tinha que ser distribuída a riqueza era toda uma outra, não é? Boa parte da acumulação capitalista pode acontecer porque há uma boa parte do trabalho que nunca é chamado de trabalho e que nunca é pago. E isso permite um sistema de acumulação. Portanto, isto é ideológico e tem a ver com o sistema económico. E há outra parte que é bolha, sim. O facto das pessoas que se juntam para tomar decisões saberem que não precisam de cozinhar o jantar e de lavar a louça a seguir. E o que é que sente neste caso que o Bloco de Esquerda tem, que falta aos outros partidos neste caso, e como é que o define, não só ideologicamente, mas em termos de, não só de causas também, mas de trabalho e de metodologia que impõe? O Bloco de Esquerda é um partido socialista, ecologista e feminista. As três coisas para inteiro, isto é muito importante. E eu acho que isso é o que define também a diferença, porque as lutas cruzam-se. E eu acho que aprendemos muito com isso. Ou seja, acho que as várias questões que nós levantamos juntam pessoas que vêm de lutas diferentes em procura de um sistema económico e político diferente, mais igual, mais responsável, cuide melhor de todos nós, do planeta como um todo, e essa ideia de igualdade muito por inteiro, não é? Ou seja,
que olha para as minorias, que não aceita nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de opressão, que coloca, claro, o trabalho no centro da justiça na economia, e que pensa a questão ambiental, questão climática. Eu acho que isso é diferente, porque não há outro partido em que estas três opções sejam encaradas desta forma, por igual: socialistas, feministas e ecologistas. E quais é que se sente que são ainda os preconceitos que existem quanto ao Bloco de Esquerda? Existe a ideia de que há uma parte das lutas que só diz respeito a uma espécie de população urbana privilegiada, como se uma pessoa homossexual numa aldeia, no mundo rural, não sofresse de discriminação. Assim, é absurdo. Ou como se as questões, por exemplo, da agricultura não fossem questões climáticas, sobretudo. E, portanto, quer dizer, os pequenos agricultores que não têm as grandes estufas no perímetro de Rega do Mira e que estão a ficar sem água neste momento, têm o Bloco como interlocutor. E, portanto, a ideia de que o Bloco é um partido urbano que não percebe o problema do mundo rural, daquele espaço rural, é mentira, porque é com esse espaço rural que nós estamos a dialogar. Mas existe este preconceito que é um bocadinho... existe sempre muito a tentativa de compartimentar as lutas, porque se compartimentarmos tudo, é mais fácil não mudar nada. Ou seja, é mais fácil dizer que estamos a lutar pelo trabalho e o clima pode esperar, porque senão podemos perder empregos se lutarmos pelo clima. É fácil dizer que agora estamos a lutar pelo clima e que, enfim, essas questões da igualdade entre homens e mulheres ou não discriminação, no fundo até já estão resolvidas, porque para mim e para os meus dois amigos não há problema. Quer dizer... E, portanto, há esse preconceito, que é o preconceito de um partido que fala sobre as várias estruturas de poder e propõe alternativas às várias estruturas de poder instaladas. E isso é normal que crie preconceitos. Até porque nos faz confrontar connosco próprios, não é? Ou seja, quando nós pensamos... Eu costumo dizer... Quer dizer, eu gosto muito do termo que é usado, nascido no Brasil, do racismo. Eu sou uma racista em desconstrução. Ou seja, todos nós crescemos nesta sociedade com as suas desigualdades estruturais, com as suas estruturas em que somos educados, em que crescemos, que culturalmente têm essas desigualdades. É por isso que o racismo é estrutural, é por isso que o machismo é estrutural, ou seja, somos criados assim. E quando há um partido que coloca em causa estas várias estruturas de poder, de todo o tipo, isso cria desconforto, porque eu sou obrigada a confrontar-me com os meus próprios comportamentos. e sou obrigada a confrontar-me com o meu próprio cotidiano, e isso é difícil. Eu acho que isso é bom também. Eu sei que isso é difícil, mas é bom que sejamos capazes, porque reconhecermos que vivemos numa sociedade com todas as desigualdades estruturais que tem e que nós próprios, na nossa educação, na forma como nos comportamos, até nos nossos instintos mais básicos, transportamos essas discriminações, essas opressões, não tem que fazer de nós pessoas que estão a autoflagelar ou que se odeiam a si próprias ou que odeiam o mundo. Não. São pessoas que estão a olhar para as transformações que o mundo precisa e que são elas difíceis e vastas e complicadas e trabalhamos sobre elas e não temos medo delas. Mas isso cria muito preconceito, sim. E aqui na Assembleia da República, quais foram os momentos mais desafiantes que sentiu que viveu? Houve decisões que foram tomadas, como por exemplo a decisão de fazer um acordo parlamentar de suporte a um governo minoritário do Partido Socialista em 2015. Foi uma decisão seguramente complicada, porque nunca tinha sido feita em Portugal, nunca tinha sido feito desta maneira. Havia, do ponto de vista histórico, aliás, muitos problemas, do ponto de vista internacional também exemplos complicados, e portanto era preciso aqui tomar decisões difíceis. Não foi um trabalho estritamente parlamentar, não é? De facto foi um trabalho de direção política concretizado no Parlamento, mas direção política dos vários partidos muito para lá do Parlamento, mas isso foi. Mas seguramente mexeu com mais coisas, não é? Como é que vamos discutir a dívida pública e a questão europeia? Como é que vamos discutir o trabalho? Como é que nós algum dia conseguiremos fazer alguma coisa com o Partido Socialista que não quer mexer na legislação do trabalho e que não reconhece a necessidade de reestruturar a dívida? Quer dizer, há coisas difíceis, como é que vamos fazer esse caminho? Foi desafiante, teve momentos muito interessantes, até do ponto de vista de aprofundar muitos temas, porque houve grupos de trabalho depois com deputados e com o governo de vários partidos e, portanto, houve aqui um grande trabalho, até de levantamento de dados, de possibilidades, etc.
Algum do trabalho não se chegou a concretizar-se porque não houve acordo, ou muito dele, mas na verdade acho que foi muito profundo o trabalho que foi feito, até do ponto de vista estratégico, acho que deu preparação. Eu acho que deu preparação ao Bloco, acho que também deu aos outros partidos desse ponto de vista, foi importante. E depois houve outros momentos que foram desafiantes do ponto de vista de criar nova legislação, mesmo do ponto de vista parlamentar. Como é que se vai? Agora estamos a viver um momento desses. Como é que ultrapassamos o veto do Tribunal Constitucional à morte assistida? Ou seja, porque temos uma maioria no Parlamento para garantir o direito a uma morte assistida, temos a afirmação do Tribunal Constitucional de que a nossa Constituição permite que isso exista, mas não temos um mecanismo de como lá chegamos. E neste momento estamos a trabalhar nisso. E estes são momentos também muito, muito interessantes. Isto para dar um exemplo, houve vários, a lei de bases da saúde, seguramente, questões laborais em que avançámos muito e que depois, à última da hora, o Partido Socialista, enfim, saltou e acabou por não se avançar como seria suposto. Mas acho que houve vários momentos desses. Eu, pessoalmente, tive alguns momentos quando cheguei que para mim foram muito importantes, quando eu estava dedicada à cultura e que me permitiu perceber, aliás, muito dos problemas da política cultural em Portugal de uma forma que eu não tinha noção. Julgo que um dos meus maiores choques foi... Nós temos em Portugal uma rede de bibliotecas. A rede de bibliotecas foi o primeiro mecanismo de democratização cultural do país no pós-25 de Abril. Antes de 25 de Abril havia a carrinha da Gulbenkian e não havia. E o nascimento das bibliotecas foi o maior movimento de democratização cultural em Portugal. Mas não há nenhuma lei de rede de bibliotecas. Ou foi o dinheiro para construir bibliotecas. O que quer dizer que depois de passado o contrato de programa, as câmaras até podem não ter bibliotecários. E, portanto, ficam edifícios que não cumprem a sua função. E eu fiz um trabalho muito grande para tentar criar uma lei de rede de bibliotecas que dissesse coisas tão simples como os vários concelhos têm direito a ter biblioteca e as bibliotecas têm que ter bibliotecários. E foi chumbado por todos os partidos. Porquê? Porque há a ideia de que o Estado e as autarquias na cultura fazem o que podem, mas não pode haver uma lei que obrigue. Ou seja, nós podemos ter na lei que as pessoas têm um centro de saúde, mas não podemos ter na lei que as pessoas têm uma biblioteca. E isso é engraçado. Eu não estava à espera, foi para mim um choque que o Parlamento... Quer dizer, o Bloco ficou absolutamente sozinho, todos os outros partidos achavam faz o que se pode, não se pode impor, ou seja, não se pode impor, a ideia de que não se podia impor em Portugal um serviço público de cultura, como um direito das populações, faz o que se pode. E ainda não ultrapassámos isso e, portanto, ainda temos muito trabalho para fazer. E sabendo o que sabe hoje, voltaria, por exemplo, a celebrar esse acordo e admite, por exemplo, que para construir pontes há sempre linhas vermelhas? Claro que há. Ou seja, as pontes têm de ir de algum sítio para outro sítio. Se não há terra firme de nenhum lado, não servem para nada, não é? Tem de haver direção. O caminho político de um país não é saber qual é o partido que o gere no momento. Não, é mesmo para onde é que vamos. E para onde é que vamos precisa de ter alguns pontos fixos, claro. Passamos agora ao nosso conjunto de escolhas da segunda parte da nossa Eu entrevista. sou péssima a escolher. Não sabia que vai conseguir. A primeira escolha é entre humildade e ambição. É uma escolha um bocadinho... Quer dizer, as pessoas têm que ter humildade porque nenhuma pessoa sozinha vai a lado nenhum. Mas querem que chegue até que têm que querer chegar a algum lado. E a ideia do pobre mas humilde salazarenta também não me agrada muito. Segurança ou liberdade? Só existe liberdade em segurança. Se a pessoa estiver com medo, não é livre. Cães ou gatos? Eu tenho um gato. Como é que se chama? Uma gata, Gema. Gema? Obama ou Bernie Sanders? Bernie Sanders faz um debate sobre o socialismo e recuperar a ideia de que se pode ter uma modelo alternativo ao capitalismo nos Estados Unidos é um movimento extraordinário. Com todas as diferenças que temos em todo caso, mas isso é fundamental. Extrema esquerda ou esquerda radical? Eu gosto de esquerda radical porque é a raiz das lutas, a raiz das razões. Extrema esquerda é um termo utilizado num período histórico também, que correspondeu a um certo ataque até de alguns setores mais conservadores contra outros partidos de esquerda. E depois os outros partidos de esquerda até acabaram por usar também para si o termo, mas ele foi criado para tentar acantonar uma esquerda não conservadora, não institucional. Em todo caso, acho que esquerda radical é o que tem sentido. Sonho ou realidade?
Se nós não sonharmos, não construímos a realidade que queremos. E qual é, neste caso, o seu maior sonho? Eu quando era miúda, tinha um problema que era, havia aqueles jogos de pedir um desejo. E eu nunca sabia o que é que havia de pedir. E depois, não sei se foi com a minha mãe, descobri que o mais fácil é dizer assim, ser feliz. Porquê? Porque eu nunca vou ser feliz se ao meu lado tiver toda a gente miserável. E, portanto, é um sonho e um desejo pessoal que é necessariamente solidário, porque nós dependemos também dos outros. E, portanto, o sonho é sempre esse. Sagres ou Superboc? Essa, quer dizer... Eu sou do Porto. É Superboc. E Lenin ou Marx? Eu acho que vale a pena estudar os dois. Não será um grande mistério se eu disser que acho que o Marx tem hoje uma atualidade fundamental. Teatro ou televisão? Eu gosto de teatro. Não tenho nada contra a televisão. Não gosto de... Mas quer dizer... Há um dramaturgo inglês do Graham Norton que diz não há nada mais perigoso do que uma sala de teatro com 30 espectadores, onde estão todos a ver a mesma coisa e a pensar em coletivo. E o teatro tem essa magia transformadora. Sócrates ou Passos Coelho? Não é preciso fazer escolhas desse género. Amália ou Variações? Com dimensões diferentes e dimensões até internacionais diferentes e temporais diferentes, tiveram um impacto muito grande na música, mas também tiveram um impacto muito grande na sociedade do ponto de vista daquilo que somos. E a Amália tem uma dimensão incomparável, mas eu sou da geração que sabe que o país também mudou com António Variações. E 230 ou 180? 230. E se tivesse a hipótese de convidar uma pessoa para almoçar com quem nunca tivesse a possibilidade, quem é que seria a pessoa escolhida? Não faço ideia, tantas pessoas interessantes. Poderia ser portuguesa, estrangeira, alguém que quisesse aprender mais? Sei. Não sei porque é difícil estar a escolher uma, sei só por isso, escolher, de repente fica muito... Pode escolher várias. O Anthony Hopkins. E qual é que seria a primeira questão que lhe faria? Como é que é estar a trabalhar sobre aquilo que é necessariamente o maior receio? E qual é que seria o prato principal dessa refeição? Sei lá, tanto me faz nem a comer, sei para a conversa. Mas tem assim algum prato que goste mais? Já me perguntaram isto uma vez e dá muito mau aspecto. Eu sou uma pessoa que gosta muito de sopa. Sopas diversas. Acho que as sopas são extraordinárias. Isto não é... Enfim. Quase todas as pessoas com menos de 30 anos acham que eu sou louca. E se, por exemplo, amanhã tivesse a possibilidade de marcar uma viagem, fazer uma viagem para um país que ainda não visitou, qual é que seria esse país? Que ainda não visitei? Sim. Que ainda não visitei? Teria de ser a Islândia. Islândia toda? Ou Reykjavik? Não. Mesmo o mais a norte possível. Um gelo. Pelos vulcões também? Sim, exatamente. E no mundo da literatura, tem sim algum autor favorito? Tenho muitos, mas já agora Ana Luísa Amaral é uma poeta e uma escritora extraordinária e agora este ano tem recebido imensos prémios e recebeu o prémio Rainha Sofia, que é o maior prémio que existe na área, num júri que nem sequer havia ninguém português e acho que falamos pouco dela, lemos pouco e eu gosto mesmo muito de a ler. E no cinema? No cinema. Eu gosto de coisas muito diferentes. Há um realizador português que me faz sofrer muito e que eu gosto sempre de ver, que é o João Canis. Mas gosto muito das outras coisas também. Não gosto nada de escolher um, é sempre. Sim. E no teatro também tem algumas peças que a marcaram mais? Agora vi menos peças, mas já agora vou falar de duas. Catarina, ou a Beleza de Matar Fascistas, que é absolutamente extraordinária, não só pelo trabalho que eles fazem, mas pelo público, e pela forma como o público entra no espetáculo. Isso é, mesmo não pensando nisso. Eu se calhar não devia dizer isto porque estrago. Mas vão ver, ninguém vos pede nada, ninguém pede a ninguém para fazer nada, garanto. Mas é
é uma coisa que arrepia. E o António Simão fez há, sei lá, 20 anos, A Solidão Demasiado Ruidosa, do Bom Mil Raval. Eu vi na altura quando estreou e vi mais umas vezes a seguir, conhecia nessa altura. E agora ele repôs o espetáculo aqui já em tempos pandémicos, já foi há algum tempo em tempos pandémicos, e naquele dia em que as receitas da bilheteira iam para a família do Bruno Candé, eu decidi ir e fui com a minha filha, que nunca tinha visto, nasceu bem depois da peça ter estreado, e voltei a adorar. E acho que um espetáculo que uma pessoa volta a adorar 20 anos depois é extraordinário. E no mundo da música? Não sei, eu gosto durante a pandemia, ainda estamos na pandemia, naqueles dias mais complicados, com mais incerteza, em que o confinamento foi até mais difícil, porque não se sabia muito do vírus, não é? Portanto, estávamos em estado de emergência, estávamos fechados e havia mais medo. O António Pinho Vargas fez muita companhia, fez-me bem. E o que é que mudou mais na sua vida desde que a Catarina passou a ser conhecida pelas pessoas? Mudou isso mesmo. Mudou, portanto, alguma falta de privacidade, alguma falta de anonimato que faz parte da nossa privacidade. E o que é que lhe costumam dizer quando a encontram? Normalmente as pessoas que abordam é para serem simpáticas. Presumo que as que não gostam nada do que eu digo optam por ignorar, porque normalmente são muito simpáticas, dizem coisas como gosto muito de ouvir falar, ou falam de alguma luta específica, muitas vezes as reformas, etc., pessoas mais velhas, e dizem sempre, é tão baixinha. Então faz parte. E o que é que gostava de deixar cá na vida? Conquistas concretas. As pessoas organizam-se, lutam e têm conquistas concretas que melhoram a sua vida. E passando agora a um conjunto de palavras soltas, e pedia que me dissesse o que é que associa estas palavras numa ou mais palavras. A primeira é drama. Na verdade, associo mesmo a ideia de escrita, mais do que outra. Leve. Calma. Sorriso. Visões úteis. É casa também. Hipocrisia. Existe, ponto. Não vale a pena grandes dramas sobre isso, lá está. Minas. Há as minas de lapiseira, que são ótimas. Depois há aquelas minas que estão a querer fazer até em áreas protegidas, e isso é má ideia. Feminismo. Igualdade. Respeito. Identidade nacional. Comunidade nacional talvez seja mais fácil, porque é tão diversa, não é? Nós somos tão diversos, ainda bem. É isso que nos faz ricos. Ativistas. Quem acredita numa causa e assume a responsabilidade de trabalhar por um ideal coletivo. Extremos. Na verdade, uma das grandes aldrabices do nosso tempo. Porque a ideia dos extremos em plural normalmente quer dizer que existem na política dois espelhos entre direita e esquerda em posições extremadas, quando isso não corresponde na verdade a nada. Existem projetos de ódio, projetos autoritários que têm de ser combatidos e que não têm nenhum espelho à sua frente. Não há nada mais parecido com fascista em qualquer país da Europa do que um fascista em qualquer país islâmico, ou seja, dos países com o confronto, isto usando a terminologia do confronto que normalmente se ouve quando se quer falar dos extremos. Juventudes partidárias. Eu acho uma péssima ideia. A ideia de que, normalmente, a ideia de que há uns partidos dos pequeninos quer dizer duas coisas. Primeiro é que o partido é visto como um fim em si próprio e não como um instrumento para transformações em nome de alguma coisa. Segundo, quer dizer que se pode dizer que há uns mais novos que têm umas ideias que nós não vamos defender já porque não podemos mudar a sociedade. Eu acho isso... Liga um bocadinho com a ideia da hipocrisia, dá bocado.
É da vida. Novelas partidárias? As novelas podem ser extraordinárias. As novelas em Portugal, depois da democracia, mudaram o país culturalmente. As novelas partidárias normalmente são coisas sem interesse nenhum. Família? Família é... Lá está, é casa também, é onde estamos. E futuro? O futuro vai ser aquilo que nós fizermos dele. E uma das coisas que tem sido apontada e temos notado bastante à medida que desenvolvemos o projeto é a grande desconfiança que as pessoas têm nos seus representantes. A minha pergunta não é como é que isto sofre, que é bastante complicado, obviamente, mas como é que se caminha para evitar isto? Eu acho que há dois grandes problemas. Um é uma distância efetiva da decisão política face à vida das pessoas, ou seja, quando a decisão política não vai ao encontro daquilo que são as preocupações das pessoas, não resolve problemas. E isso é gravíssimo. E isso acontece por várias razões, desde logo pela forma como as democracias se foram deixando aprisionar pelo poder económico e ficaram cada vez com um raio de ação mais limitado e, portanto, aparece, não é, que decida-se o que se decidir, depois há uma elite mundial de corporações com imenso poder que fazem o que quiserem, portanto, tem pouco papel. E, portanto, a ideia de um poder político capturado pelo poder económico e sem poder de decisão afasta as pessoas porque não responde à vida das pessoas, não percebe. Há depois outra questão clara que é, acho eu, a obrigação que existe de debatermos mais projetos para o país e menos projetos para o partido. E muitas vezes, acontece tantas vezes, estamos a debater um tema qualquer, o que é que queremos fazer sobre o teletrabalho, ou a desconexão, como é que nós vamos fazer com que um trabalhador não seja obrigado a responder a um mail fora de horas de trabalho. Nós dizemos que o empregador nem pode mandar um mail, porque se manda o mail e a decisão fica na mão do trabalhador, se ele decide não responder, depois pode ser penalizado na progressão da carreira, na renovação do contrato, ou seja o que for. Não interessa. Estamos a discutir isso. E em vez de discutirmos isso, pergunta se o partido está a tentar criar uma clivagem com isto, com aquilo. Não, estávamos mesmo a discutir como é que nós resolvíamos este problema muito concreto. E o facto de, muitas vezes, a forma como a política é tratada pelos próprios partidos, não estou com isto a mandar culpas, como se fosse sempre um jogo de ocasião e não mesmo a decisão sobre matérias concretas, é desmotivador. Ninguém percebe o que é que estamos a falar. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolher? Eu vou usar casa muitas vezes, não é? Mas pode ser. Mas pode ser. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Que nós somos um país que já fez muitas coisas improváveis e que precisamos muito de não perder a capacidade de nos organizarmos uns com os outros para decidirmos o que é que queremos em cada lugar e que não deixemos que a democracia seja uma espécie de corrida entre clubes e façamos da democracia o projeto concreto de vida que passa por todas as esferas em que nós agimos, mas também os partidos e as instituições que são eleitas democraticamente. Catarina Martins, muito obrigado pela sua participação. Obrigado eu. E obrigado a todos lá em casa. Continuem a acompanhar o projeto Os 230. Já sabem, podem acompanhar as entrevistas no site e nas várias redes sociais. Aproveitem para conhecer melhor todos os 230 deputados da Assembleia da República. Até à próxima.